Pronto. Nesse primeiro momento, a gente queria falar um pouco sobre a dinâmica do curso. Falar como é que vai ser, o que está programado, para que vocês possam se familiarizar com a proposta do curso, tá? Então, esse terceiro curso que a gente está fazendo agora, ele tem uma proposta semelhante aos anteriores, que é de possibilitar reflexões e discussões sobre movimentos sociais e práticas populares, de acordo com a visão de seus protagonistas. Então, a gente vai trazer pessoas, tipo, sobre o movimento LGBT, a gente vai trazer alguém que representa o movimento para falar sobre a sua perspectiva do movimento, para que a gente possa ter acesso e, a partir dessa discussão, a partir dessa fala, gerar discussões e reflexões e a gente possa construir o conhecimento de forma compartilhada. Porque esse curso ele é pautado na educação popular e a gente entende que todo mundo tem conhecimento e todo mundo pode compartilhar do conhecimento e é a partir desse diálogo que a gente constrói mais conhecimento. Tá? Esse curso vão ser 10 encontros. Cada encontro vai ser pautado em uma temática diferente. Alguns vão ser sobre vivências de algumas pessoas da educação popular, outros vão ser sobre movimentos sociais, propriamente ditos, então vão ter convidados. E a dinâmica do curso vão ser 3 momentos. A acolhida, que é esse espaço que a gente teve da música, para que a gente possa interagir um pouco. Depois vai ter a exposição, né, que um convidado ele vai falar um pouco, e depois vai ter um momento de abertura para que todos possam compartilhar, no caso, falar o que acharam, falar as suas reflexões e discussões. Alguma dúvida até aqui? Para mim, não. Pronto. Então, o curso ele vai ter certificação, sim. Serão 28 horas de certificação. Só que, para isso, vão ter alguns critérios. São 2 critérios. O primeiro critério é que vocês participem de 7 dos 10 encontros. Então, a presença de 70%. E essa frequência ela vai ser monitorada através de uma lista de frequência que vai ser passada. No caso, um formulário. Vai ser passado no meio do curso, para que vocês preencham e a gente possa computar a presença de vocês. Então tem que ter 7 das 10 presenças. E uma outra forma, um outro critério é a entrega de algumas atividades que a gente vai passar para vocês, tá bom? Serão 5, 4 pautadas nos textos que a gente vai passar para vocês lerem, e uma que vai ser ao final, para vocês falarem sobre as reflexões e discussões do que o curso agregou à vida de vocês, o que vocês conseguiram aprender, o que vocês conseguiram absorver do curso, tá? Acho que... Fala, André. Eu não sei se a internet vai estar travando, mas só para deixar claro assim, que a presença a gente vai estar controlando através do formulário. Então, é importante que vocês entrem e preencham o formulário. Não adianta entrar só na sala, né? Tem que preencher o formulário para a gente ter o controle certinho. Então, a gente vai estar enviando no chat aqui, muitas vezes, né, durante o encontro, para que vocês possam acessar e preencher, para confirmar a presença. Pronto. No mais, eu acredito que por hora seja isso. Eu passo a fala, no caso, para o professor Danilo, que está aqui com a gente, ele vai falar um pouco sobre ele, e depois o professor Pedro também, que também já está aqui entre nós. Professor Danilo? Obrigado, Felipe. Boa noite a todos, todas e todos. É uma satisfação muito grande a gente estar nessa nova edição, né, do curso, um curso que, na nossa avaliação, tem sido extremamente produtivo e gratificante. Algumas pessoas a gente conhece, mas é um espaço para conhecer novas experiências, né? E a gente tem essa referência, sempre alguém vem e faz uma colocação, mas, de uma maneira geral, a gente tem uma participação muito intensa e é possível, né, ampliar muito os nossos horizontes a partir dessa vivência. Eu sou atualmente professor na UFPB, sou colega de Pedro. Nós atuamos no Departamento de Promoção da Saúde. Eu tenho uma experiência profissional muito voltada para discutir
trabalho, ambiente e saúde, né? Atuei muitos anos na saúde do trabalhador e, a partir dessa minha atividade, comecei também a fazer uma discussão muito intensa sobre a questão ambiental, porque eu, durante esse século, né, 21, eu praticamente passei fazendo a discussão de contaminação química, né? Então, essas grandes indústrias, petróleo, aço, que tem uma influência muito grande na vida de todos nós e muito impacto ambiental. E, a partir daí, também me envolvi com a discussão que a gente tem feito, essa construção na UFPB, no Grupo Estelar, né, que eu, quando vim para a UFPB, me engajei, e discutindo perspectivas de construção de territórios saudáveis e sustentáveis, né, levando em consideração também a importância do Sistema Único de Saúde nesse processo, a partir de suas bases, da atenção primária, das unidades de saúde da família, das organizações populares. Então, acho que o curso ele trabalha bastante com isso, né? Bom, essa discussão de territórios saudáveis e sustentáveis, ela tem muito a ver com todo um processo aí, né, de modificação da sociedade mundial nos últimos 40 anos, né? Esse processo que, numa época, se discutia muito o que era, chamava globalização, que foi uma consequência também dessa nova etapa, né, do capitalismo, chamada neoliberalismo, que a gente está vivendo agora, né, esses encontros do nosso presidente eleito, o presidente Lula, na China, né, e teve todo um processo de fechamento de indústrias no Ocidente, que foram, boa parte delas, deslocadas para a China. E, com isso, você mudou a estrutura das nossas sociedades ocidentais aqui. Mesmo nós, no chamado Terceiro Mundo, que tínhamos uma industrialização, tivemos um impacto muito grande e, com isso, houve toda uma mudança do ponto de vista das possíveis formas de organização da população que pudessem produzir avanços, mudanças, melhorias, né? A gente teve um período no Brasil que a classe operária, de onde o próprio presidente vem, né, uma das principais, a principal expressão da nossa classe trabalhadora dos últimos 50 anos, e você tinha, né, esse impacto, essa possibilidade de fazer uma disputa na sociedade, inclusive na construção da superação da ditadura, da derrota da ditadura, e o movimento de trabalhadoras e trabalhadores foi central, mas ele teve essa mudança, na nossa opinião, e você tem a necessidade de novas formas de organização que representem o interesse da grande maioria da população brasileira, que vive numa situação de muita assimetria, né, uma grande concentração de riqueza e um aumento da pobreza, mesmo quando a gente tem aumento da produção de riqueza, ela é distribuída de forma muito desigual. Então, eu penso, né, falando de uma forma muito sumária, eu acho que a gente vai voltar a esse debate. Esse debate é um debate também dos movimentos populares. Há muitas visões e formatações do significado dessa mudança, né? Tem uma discussão se o que é importante é o movimento dos trabalhadores, a questão da classe, ou se é uma discussão identitária. Nós trabalhamos com um conceito que não é possível separar, né, as questões que têm a ver com a situação social que as pessoas vivem, das questões que são
eventualmente singulares, né? Singulares e que abrangem coletivos, como é a questão da raça, como é a questão das opções sexuais, como são, inclusive, inúmeras questões, né? Que elas têm relação entre si e que é importante a gente fazer construções que superem a possibilidade da fragmentação que eventualmente ocorre e não raro porque ela é provocada, né? Então, acho que esse encontro é um encontro que procura fazer com que a gente aprenda, com que a gente ensine, né? A partir das nossas experiências e que a gente crie confluências, né? Que possibilitem a gente se encontrar cada vez mais, produzir cada vez mais movimentos que sejam ricos em humanidade e que possibilitem a transformação da sociedade. Então, é isso, eu estou muito satisfeito de estar aqui, né? Nossa equipe aqui, equipe muito afinada, e os participantes são um elemento chave do nosso processo aqui, da nossa metodologia. Então, e não preciso falar, porque eu tenho certeza que esse curso também continuará sendo bem sucedido. Então, é isso, muito obrigado por vocês estarem aqui, acho que é uma oportunidade importante para todos nós. Acho. Agora a fala vai para o professor Pedro. Professor Pedro. Oi, pessoal. Boa noite para todas, todos e todas. Assim, que bom estar com vocês novamente aqui em mais um curso de formação organizado pelo nosso grupo de pesquisa em extensão popular, o Estelar. E assim, eu estava refletindo, né, que a gente começou a fazer esses cursos de extensão, formação, numa modalidade remota, forçados pela pandemia da Covid-19, pela necessidade de distanciamento físico, mas que assim, acabou que nesse processo a gente foi assim descobrindo uma oportunidade muito interessante, muito potente da gente nesses espaços, mesmo que sejam virtuais e remotos, mas que a gente acaba conseguindo reunir, encontrar pessoas, companheiros e companheiras de diferentes locais, diferentes municípios, país afora, que estão efetivamente buscando construir ou que já estão construindo práticas sociais, trabalhos comunitários, pesquisas participativas, atividades de extensão ou mesmo a ação militante dos movimentos sociais populares no seu dia a dia. E acaba que esses cursos são momentos de encontro onde a gente pode compartilhar nossas dúvidas, nossos receios, nossas inquietações, mas também a gente pode anunciar as nossas descobertas assim em torno do que a gente vem identificando no cotidiano das nossas práticas que tem dado certo. Ou seja, que formas de fazer inovadoras a gente tem descoberto e, de repente, as alternativas e soluções que a gente encontra no cotidiano, no interior das nossas práticas, podem efetivamente constituir alternativas, saídas e respostas aos problemas de outras experiências, de outros companheiros e outras companheiras. Se não é uma receita de bolo, mas podem ser inspirações para guiar os caminhos de outras experiências. Então, esses espaços de encontro, mesmo remoto, a gente queria estar aqui, né, mais próximo no calor humano, né, de cada pessoa aqui, do nosso coletivo, mas ao mesmo tempo esse formato permite esse encontro com tantas pessoas e tantas energias que tem tanta riqueza, tanta vibração aí, né, de diferentes localidades do nosso país. E particularmente esse curso tem um sentido muito importante para nós, já está na 3ª edição, né? A primeira foi em 21, a segunda em 22, agora estamos na 3ª edição em 2023,
onde é um curso que é fundamentalmente orientado pela absoluta convicção de que os movimentos sociais populares, no cotidiano, no fazer de suas práticas, estão a todo tempo produzindo conhecimento. Então, assim, muitas vezes se atribui de que o conhecimento, entendido como as metodologias, as formas de fazer, as ideias, as sacações, né? São a propriedade talvez de alguém da academia, talvez de alguém da universidade, ou talvez de alguns setores só da sociedade. E na verdade a gente tem a plena convicção pela educação popular, pela pedagogia freiriana, que o fazer dos movimentos sociais no seu cotidiano, nas suas lutas e nos seus trabalhos cotidianos, a todo tempo está produzindo conhecimento sobre como enfrentar os problemas, conhecimento sobre como lidar com os imprevistos, conhecimento sobre como resistir à barbárie e aos retrocessos civilizatórios que pautaram esse país, infelizmente, nos 6 anos anteriores ao que estamos agora, né? Conhecimento sobre, no momento que estamos agora, como é possível apontarmos propostas, alternativas e saídas concretas para um processo necessário de reconstrução e de união do nosso país, para voltarmos a uma pauta humanizadora, civilizatória e emancipatória para todas as pessoas, particularmente aquelas que estão intensamente aí colocadas em processo de exclusão, de iniquidades, de sofrimento e de opressão. Então a gente tem essa firme convicção de que os movimentos sociais populares têm muito que nos ensinar, a todas e todos nós. E nós podemos, aprendendo com a experiência acumulada pelos trabalhos que os movimentos sociais desenvolvem em suas práticas educativas, nós podemos qualificar as nossas práticas, nós podemos ampliar, né, reorientar na melhor forma possível o nosso fazer, nos nossos locais. Então é com essa ideia que a gente faz esse curso. Como o Felipe e a Andrea bem destacaram, a gente vai ter uma dinâmica onde a gente vai, a cada 2 aulas, receber um convidado ou convidada de um movimento social popular para falar não só da sua experiência, mas de como os trabalhos educativos são ali desenvolvidos, as metodologias, as formas de construção, os desafios, os dilemas, as possibilidades e o superar dos desafios cotidianos, como também a gente vai estudar alguns textos que vão trazer a narrativa de educadores e educadoras populares que, ao longo de sua vida, foram construindo diferentes práticas e trabalhos sociais humanizadores. Então, vai ser um curso que vai assim realmente trazer o saber construído e o saber que brota da prática. Uma prática que, né, tem suas alegrias, tem também os seus momentos de dor e de tristeza, mas que é a paixão de nossas vidas, assim, no sentido de ser um trabalho que nos enche de significado e de sentido, porque a gente sabe que o trabalho que os movimentos sociais populares fazem são trabalhos assim, um compromisso intransigente com a humanização de todas as pessoas e com enfrentamento obstinado a toda situação e todo agente impeditivo da felicidade humana e todas as situações de desigualdades, né? Então é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Que seja um momento de encontro feliz entre cada pessoa que está aqui, né? E eu quero aproveitar esse momento, junto com meu companheiro Danilo, agradecer imensamente a Felipe e a Andrea, né, que vocês vão ver, vão ser nossos, não são só monitores, não, como eles falaram, né, ele e ela falaram, são realmente coordenadores, ele coordenador e ela coordenador desse curso junto com a gente, tá? No Estelar, assim como em várias práticas de extensão popular, a gente assim trabalha entendendo que o estudante não é tarefeiro não, o estudante é protagonista, junto com a gente, fazendo acontecer sonhos, fazendo acontecer novas possibilidades,
como essa aqui, né? E é isso, e que bom é estar fazendo esse curso, depois de fazermos o curso, né, 2 edições, no meio da barbárie, das trevas, né, de todo tipo de ambiente, né, permeado, né, intensamente por negacionismo, por estupidez, por incitação da violência e do ódio. Que bom é agora estar fazendo num ambiente e num estado de coisas na agenda pública brasileira que é mais permeado pela racionalidade, pela civilização no melhor sentido que essa palavra pode ter, pela busca incessante da consolidação e do aprimoramento da democracia, né? E por uma relação entre nós mais fraterna, mais pautada pelo respeito à vida, né? Mais pautada pelo respeito a cada pessoa, as suas especificidades, suas lutas, suas caminhadas, tá? Então é isso, muito bom estar aqui com vocês. Passo a bola novamente para André e para Felipe, que seja um bom encontro para nós. Dada as informações iniciais, acredito que possamos começar com um diálogo, né, com o Danilo e o professor Pedro. Qualquer coisa. Novamente. Perdão, Felipe, eu perdi essa parte. Como é que foi que você falou? Dada essa parte inicial, acho que podemos começar com um diálogo com o senhor e o Danilo. Certo, beleza, tudo bem. Danilo, você quer começar ou eu começo? Como é que você acha aí? Pode começar. Tá, acho que o pessoal pergunta assim, Pedro não já começou? Já falou bem uns 10 minutos. Na verdade é porque é o seguinte, Danilo e eu preparamos uma apresentação, tá, inicial para compartilhar com vocês, onde a gente vai trazer alguns elementos teórico-práticos em torno da educação popular e dos territórios saudáveis e sustentáveis, que é um pouco assim o esteio, o guia, né, o referencial que vai guiar a gente na caminhada do nosso curso, tá? Então a ideia é, tanto eu como o Danilo ficarmos aí no máximo em uns 15 minutos cada um, né? Eu vou pedir a Felipe que, por favor, me avise quando tiver em 10, ou a Andréia tiver em 10, quando tiver em 15, me avise, e eu vou partilhar aqui, tá? Então vamos nós. Deixa eu compartilhar. Me avisem aí se vocês estão vendo em tela cheia. Apareceu. Tá aparecendo? Beleza. Tá, perfeito. Apareceu aqui também. Beleza, obrigado, gente. Então, algumas questões que a gente quer trazer para a gente refletir um pouco sobre educação popular, tá? O que é mesmo essa educação popular que tanto está sendo falada, né? Então, assim, eu quero compartilhar com vocês que assim, a gente vem construindo pelo Estelar um entendimento de que nós podemos compreender a educação popular como um fenômeno de ensino e de aprendizagem que é desenvolvido por meio de um processo pautado pelo trabalho esse necessariamente social e útil. E esse processo tem necessariamente como ponto de partida a realidade social, suas dinâmicas, complexidades e determinações. Então, assim, é importante a gente pensar que quando estamos falando de educação popular, nós não estamos falando na mesma coisa que movimento popular, que participação popular, que cultura popular. Cada conceito desse é um conceito que carrega consigo toda uma série de ideias, de histórias, né, Tá chegando aqui, Felipe, um convite para eu aceitar, mas vocês estão aceitando aí, né? Quem está entrando? A gente já aceitou, professor. Então, assim, então a educação popular e essas outras ideias que eu falei tem seu esteio teórico próprio. Quando a gente está falando de educação popular, precisa ter, pessoal, um processo de ensino e aprendizagem.
Então, a primeira reflexão que eu queria trazer aqui para vocês é que desconfiem quando vocês ouvirem falar de qualquer coisa que envolva educação popular e não tenha, certo, um processo de ensino e aprendizagem. Ensino e aprendizagem quer dizer o quê? Quer dizer sala de aula formal? Não. Porque a gente não precisa necessária ou obrigatoriamente de sala de aula para ensinar e para aprender, né? Mas ensinar e aprender quer dizer assim, aquele processo, aquela experiência onde as pessoas que estão participando se permitem compartilhar os seus saberes a partir da sua experiência de vida, da sua história, de tudo que vão acumulando no seu repertório cultural e permitem-se aprender com o saber, com a prática, com o sentir do outro e da outra. Mas é fundamental que você sinta que você está ensinando, que você está aprendendo, ou seja, que ali você está contribuindo na reconstrução do outro e da outra, e vocês também está se reconstruindo na medida em que você está se permitindo se desvencilhar de algumas concepções que você tinha, porque você está aprendendo com os saberes e as práticas do outro e da outra. Então, falar de educação popular em qualquer contexto, onde as pessoas não estejam aprendendo algo, entendeu? Onde as pessoas não estejam aprimorando seus conhecimentos e evoluindo, falando assim, nesse sentido, não é uma experiência de educação popular. A educação popular precisa ter um processo de ensino e aprendizagem. Pensem nisso. E outra coisa importante que é que ela vai se dar necessariamente orientada pelo trabalho, ou seja, não existe eu fazer educação popular do dia para a noite porque eu acordei com vontade. Hoje eu sonhei com Paulo Freire e vou fazer, gostei muito de Paulo Freire, achei ele muito bacana, simpático, vou trabalhar com educação popular. Não é assim que funciona, né? Então fui aluna do professor Danilo e eu gostei muito lá da aula dele e vou decidir fazer educação popular. Negativo. Educação popular a gente desenvolve necessariamente num ambiente, num contexto onde estamos em volta de algum trabalho. E aí quando a gente está falando de trabalho, a gente está falando de quê? De uma ação, de uma atividade concreta. E essa atividade, como diz aqui logo em seguida, não é uma atividade em qualquer lugar, em qualquer contexto, é uma atividade que é mobilizada pela realidade social. Então a educação popular ela se dá sempre em meio a um trabalho que está sendo feito em alguma realidade social para o enfrentamento de todas as contradições, limites, fragilidades, desafios que estão postos naquela realidade. Então a educação popular, a gente entende que ela não se dá descolada, entendeu? De um trabalho social, que eu quero dizer assim, de um trabalho feito com as pessoas, no contexto social comunitário, tá? Então, ou seja, trabalho também quer dizer o quê? E aí numa perspectiva bem marxista, né? Trabalho pra gente quer dizer o quê? Ação transformadora da realidade. Tá bom? O trabalho humano é aquele trabalho que a gente empenha energia, empenha nossa força, para quê? Para que a gente mude algo, para que a gente mude uma certa situação, um certo cenário, né? Então, a educação popular se dá sempre nesse contexto aí, tá? E aí, assim, só resgatando alguns pontos importantes do que a gente colocou, a educação popular vai ser um processo de ensino e aprendizagem, inclusive porque vai exigir de todas as pessoas que participam a nossa consciência de nossa inconclusão, de nosso inacabamento, como Paulo Freire bem colocava. Se você achar que você já sabe de tudo, que você não tem mais nada que aprender, que você só tem a ensinar, está fora da educação popular nessas perspectivas que nós estamos falando aqui. Eu às vezes uso umas expressões muito firmes e assertivas, mas é para que a gente possa acompanhar e refletir de uma forma mais sistematizada. Mas eu duvido muito que existe um processo de educação popular que uma das pessoas que esteja participando acha que não tem nada que aprender. Então a gente tem sempre algo que aprender, porque a gente está sempre inacabado e inconcluso.
É um processo de ensino e aprendizagem porque todas as pessoas têm uma capacidade de ser mais, e o processo de educação popular vai ser justamente aquele que vai potencializar as capacidades das pessoas envolvidas para exercitarem o seu ser mais, para poder transpor os seus limites e os limites do coletivo, e para humanizar-se a si mesmo, ao outro, à outra e ao mundo também. E é um processo de ensino e aprendizagem porque a educação popular, se a gente quiser dizer de uma forma muito simples, a gente pode trazer Freire sempre, e Freire dizia que é a capacidade de você não só ler a palavra, certo? Mas ler o mundo. Então, educação popular também vai envolver rigorosamente, e rigorosamente não estou falando aqui no sentido autoritário da palavra rigor, estou falando no sentido de uma coerência. Ela vai ter essa coerência de estimular as pessoas a ler o mundo, a interpretar a realidade social de uma forma crítica, de uma forma curiosa, de uma forma que vai ser inquieta com a realidade, com as explicações para aquela realidade. Eu vou procurar ler, compreender esse mundo e não apenas aceitar a leitura que as pessoas me dão. A leitura que as pessoas me dão vai ser importante para ajudar a fazer a minha, mas eu preciso exercitar o meu olhar crítico, reflexivo, curioso para o mundo. A educação popular também envolve, é muito importante entendê-la como processo, que se dá passo a passo, verso a verso, que exige negociação, que exige construção, que vai pedir de nós paciência, que vai ter idas e vindas, erros e acertos, vai lidar com imprevisibilidade, vai envolver etapas e vai ter uma evolução. Então também não dá para a gente dizer que faz educação popular porque acordou com vontade e eu vou simplesmente estalar os dedos e fazer qualquer coisa. Não, vai exigir todo um processo, uma conversa, uma articulação. E a educação popular a gente precisa compreender como processo também para a gente ficar tranquilo enquanto a gente faz, porque não é os resultados, assim, se a gente pensar em resultados, os desdobramentos das práticas de educação popular não ocorrem assim da noite para o dia, né? São passo a passo mesmo, para cada pessoa em um tempo diferente. E vai ser um processo também o da educação popular porque é um algo coletivo. Tudo que é coletivo, se for coletivo mesmo, democrático mesmo, vai exigir o que, gente? Tempo, né? Ou seja, você vai precisar, como eu falei assim, negociar, dialogar, combinar, conversar. Tudo isso exige o que? Tempo. Exige você ter paciência e ter calma para você fazer de uma forma efetivamente coletiva, né? Assim, se você quiser fazer de uma forma apressada, talvez você não faça de uma forma coletiva, né? Nem de uma forma democrática. A educação popular vai ter que se ancorar nessa categoria do trabalho, como eu falei anteriormente, porque vai precisar estar sendo realizada no contexto de uma ação transformadora, criadora, criativa, proativa, que vai envolver uma intervenção humana sobre o real. Vai envolver... Pedro, passaram 10 minutos. Certo, beleza, obrigado. Vai envolver a experiência, ou seja, a possibilidade da gente entender que o fazer da educação popular precisa da experiência. E aí aqui eu estou falando não só da experiência que cada pessoa vive ao fazer o processo educativo popular, mas a experiência de você tentar colocar em prática a educação popular. E muitas vezes, pessoal, ela é uma aposta. Ela é uma aposta no melhor sentido da palavra. Assim, por exemplo, de eu pensar assim, eu queria fazer, assim, aqui na nossa comunidade estamos precisando fazer um trabalho com jovens, com adolescentes, por exemplo, para promover uma cultura de paz, para promover uma cultura de diálogo, de reciprocidade, de respeito mútuo, tal. Vamos tentar fazer isso? Vamos.
Mas tá entendendo? Tem uma aposta aí. A gente tem um desejo de fazer algo, a gente não tem certeza se aquele algo vai dar absolutamente certo. Mas a gente vai tateando coletivamente, solidariamente, vamos tentando, conversando, praticando, fazendo, exercitando. Tudo isso é a experiência. Nessa experiência, algumas coisas vão dando certo, outras coisas não vão dando bem como a gente pensava, e a gente, no saldo de tudo, vai o quê? Vai aprendendo e vai consolidando um agir e uma prática nossa que vai ter a maturidade da nossa experiência. E aí o agir com essa maturidade é um agir que só pode existir porque a gente primeiro experienciou, a gente primeiro tentou, tá? Vai envolver um agir crítico, uma ação social, um trabalho útil. Vocês podem se perguntar, útil por quê? Útil porque não é qualquer trabalho. Não é, assim, um trabalho qualquer. O trabalho da educação popular é um trabalho que vai exigir muita força, muita capacidade de reflexão, de ação, de diálogo, de construção, muita energia, mas ele vai ter sempre uma utilidade, que é o quê? De buscar superar as contradições e os desafios da realidade social na perspectiva de apoiar processos, momentos, exercícios que contribuam para que uma comunidade, um território, um grupo social caminhe na direção da sua emancipação, né? Tá certo? E aí, pessoal, chegando aqui no finalmente, já nos finalmente dessa primeira contribuição nossa, dizer para vocês assim que a educação popular ela tem esse ponto de partida dela é fundamental. Então a gente tem que entender que assim, não é assim, eu vou trabalhar, eu falei aqui com jovens, adolescentes porque eu gosto, ou porque, sei lá, porque eu acho que vai me render alguma coisa amanhã. Não. Você tem que trabalhar com um tema, com uma questão que está palpitando, que está, sabe, pulsando naquela realidade onde você vai trabalhar. Então, por isso, o ponto de partida nosso é a realidade social, é o concreto vivido, é o sentir, o pensar e o agir das pessoas, é os sentidos que as pessoas, os outros e as outras constroem e interpretam essa realidade, é as dinâmicas que estão postas nessa realidade social, com suas complexidades, com suas determinações sociais e econômicas também, e vai pressupor fundamentalmente um mergulho na realidade social. Então a gente precisa, para fazer qualquer processo educativo popular em qualquer contexto, eu não posso chegar num contexto como um extraterrestre, um alienígena, assim, que caiu de paraquedas ali e fazer uma ação. Não, eu preciso primeiro mergulhar naquele contexto. Eu preciso conviver com as pessoas, conviver com a realidade, conviver com o território, conviver com o cenário, conversar com as pessoas. É nessa possibilidade de eu estabelecer uma convivência e de eu ir sentindo o que as pessoas estão sentindo, eu pelo menos escutar, compreender e me conectar com o sentir, pensar e agir das pessoas, é que eu vou entendendo as necessidades daquele contexto, as pessoas vão vocalizando essas necessidades e nós vamos juntos construindo o que é preciso ser feito. Então tudo isso exige mergulho, exige você viver e conviver com aquele trabalho onde você vai desenvolver, tá? E aí, gente, para fechar mesmo, que eu já estou vendo, né, que já dá meu tempo, Felipe, eu vou parar aqui dizendo a vocês o seguinte, que para a gente fazer a educação popular, a gente precisa compreender que a matéria-prima da tecelagem dela, vamos imaginar a educação popular como um tecido bem bonito que nós vamos fazer, uma chita popular bem diversa, bem maravilhosa. Essa tecelagem da educação popular vai ter como matéria-prima os saberes das pessoas. Então não é o que eu quero, nem o que a Andrea quer, nem o que Danilo, nem o que a Mara, nem o que Felipe quer. É justamente o que as pessoas sabem e o que elas aprendem com a vida. Sejam os saberes de experiência feitos, todos nós e todas e todos temos saberes de experiência feitos, porque todos nós somos gente e a gente está vivendo. E viver é aprender. Se você não está aprendendo com o que você está vivendo,
Então você deve fazer uma reflexão, porque você está perdendo a oportunidade de aprender com os seus acertos e com os seus erros. Viver é aprender. Às vezes a gente aprende até na marra, mas o importante é aprender. Tem também os saberes científicos, os saberes técnicos, os saberes das filosofias, né? Então, esses saberes todos, não existe um melhor que o outro. Todos são saberes produzidos da vida e pela vida. A educação popular vai colocar esses saberes todos em diálogo em prol de um processo de transformação, né? Então, ou seja, a gente vai ensinar e aprender. O quê? Os saberes da vida. Mas quais? Isso vai depender do contexto onde a gente está. Então, eu sempre gosto de uma analogia assim, que quando a gente vai fazer um trabalho pela educação popular e com ela, a gente vai com uma mochila onde a gente tem os livros da nossa história de vida, do nosso repertório cultural e os livros também técnicos, científicos, acadêmicos que também vão nos ajudar. A questão é que a gente vai usando esses livros da vida, da ciência, conforme a realidade vai demandando. Então, não é conforme a minha necessidade, por exemplo, às vezes eu como técnico, às vezes como acadêmico, de vomitar um certo conhecimento, né? Ou às vezes eu como alguém do campo social que quero vomitar a minha experiência. Assim, vomitar, que eu digo uma expressão assim, falar por falar, entendeu? Não, eu vou lançando mão desses saberes à medida que a realidade vai evocando, vai pedindo, e nós vamos juntos precisando aprender, estudar para agir melhor nessa realidade. E aí as trilhas da educação popular, pelo ensino e pela aprendizagem, devem nos conduzir ao desvelamento das situações limite, e aí Paulo Freire usa essa expressão para falar de todo tipo de impedimento, de dificuldade, de obstáculo. Ele chama situações limite. Quais são as situações limite no meu território, no meu serviço, no meu movimento social? Então, a educação popular nos ajuda a entender, a compreender e talvez até a reconhecer que situações limites são essas e, diante delas, construir de forma coletiva, solidária e compromissada o que Paulo Freire chamou de inéditos viáveis, ou seja, possibilidades alternativas, certo? Estratégias efetivas para a superação das situações limite, rumo a outros contextos e a outras relações. E é isso assim, pessoal, assim, eu fecho compartilhando com vocês que toda essa caminhada nos orienta a pautar de que não é uma panaceia assim, que a educação popular vai resolver tudo. Parece até aquele filme que eu gostei, que ganhou o Oscar recentemente, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Então não é que a educação popular vai resolver tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mas a educação popular ela vai ajudar, primeiro, a que a gente possa construir relações solidárias, certo? E comunidades de trabalho para que a gente possa construir grupos de companheiros e companheiras para que possamos trabalhar de forma intensa, sistemática, no enfrentamento aos processos de exclusão e os seus desafios cotidianos. Às vezes a gente não vai conseguir, pela educação popular, fazer uma transformação assim macroestrutural total, mas a gente vai talvez poder envolver mais pessoas nesse trabalho crítico, a gente vai poder gerar processos onde nós e as pessoas envolvidas ressignifiquem aspectos de sua atuação, de sua postura diante do mundo. Tá? E a gente vai poder sim ter algumas conquistas concretas do ponto de vista de políticas públicas, de direitos concretos, de consolidar experiências. E eu acho que a grande sacada e a grande possibilidade que a educação popular nos apresenta é a de fazer isso que a gente está fazendo agora. É a de reunir as pessoas para pensar junto sobre a vida, pensar sobre a realidade e fortalecer essas pessoas para que cada uma nos seus diferentes locais, nas suas diferentes famílias, nos seus diferentes contextos, possam ser pessoas que estejam buscando perspectivas críticas, sabe? Diante da realidade que nós estamos vivenciando ainda num país com
contradições, mas que nós precisamos caminhar noutra direção, com certeza. Então a educação popular, se ela em muitas situações, até porque a gente vive num contexto, como o Danilo falou, né, capitalista, neoliberal, que oprime e constrange muito todas e todos nós, se a gente talvez não possa transformar isso tudo do dia para a noite, mas a gente pode ter experiências que, ainda que moleculares, podem sim fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Então é isso, passa a bola aí para o meu companheiro Danilo e complementando. Obrigado. Bom, muito desafiante, né, falar agora, depois de Pedro. Eu também estou meio destreinado aqui, porque... Deixa eu ver se eu consigo achar a minha apresentação. Fiz uma apresentação muito singela aqui. Eita. Deixa eu ver se eu acho. Agora, deixa eu achar. Bota no primeiro slide que tá lá na frente, eu acho. Opa. Mas tá meio opaco aqui, né? Eita. Olha, eu tô achando que eu vou pular essa parte. Quer mandar para mim, para eu compartilhar? Pode ser. Manda aí rapidinho, ou onde for mais rápido. Deixa eu achar você aqui. Você. Eu vou mandar no zap aqui. Pronto, certo. Pode parar o compartilhamento. Isso. Pronto. Professor Pedro, o pessoal está elogiando aqui no chat, o senhor já viu? Já, eu tô vendo, obrigado. Uma honra estar aqui com vocês, gente. Mas eu e Danilo vamos dar esse plazinho só hoje. Depois nós vamos junto com vocês aprender com as convidadas e os convidados aí dos movimentos, das práticas que vão vir conversar com a gente, viu? Ó, já chegou aqui, Danilo. Pronto. Vou compartilhar. Mas então, pode pessoal... ir começando que eu vou já compartilhando. Eu vou falar um pouco dessa ideia que a gente vem trabalhando, tem vários grupos no país trabalhando, dos territórios saudáveis e sustentáveis, né? É uma perspectiva de buscar um eixo aglutinador, né? Não excludente de outros eixos, né? Mas que ajude a pensar, em especial, a questão da saúde, né? Mas a questão da saúde vista no território e como um elemento dinamizador da organização desse território, né? E isso passa também por essa reflexão sobre a sustentabilidade, né? A sustentabilidade ela é relativamente nova, né? Como uma questão, tem 40, 50 anos, né? Mas ela tem embutido esse conceito de que houve um crescimento da humanidade que foi muito significativo e muito assimétrico, e que se criaram formas de viver que são incompatíveis, né, com a própria sobrevivência da humanidade e, eventualmente, do planeta, né? Eu acho que do planeta é mais difícil, né, porque provavelmente o planeta ele vai continuar existindo, a não ser que você tenha alguma coisa muito dramática, mas a humanidade ela precisa mudar
os seus caminhos para que você possa ter uma continuidade, né? Então, esse conceito sustentável significa não, você não tem que fazer coisas só para você, para a sua família, para a sociedade em que você vive. Você tem que fazer coisas pensando no futuro, pensando nos seus filhos, nos seus netos, né, nos bisnetos, né, que precisam ter um mundo, né, em que se possa viver. E a forma como a humanidade está organizada hoje, isso é incompatível, né, com a possibilidade de você ter uma sobrevivência, né, desse grupo social que não está sozinho no mundo, né? Essa cena aí é uma cena que expressa um pouco isso, né? Um processo de produção industrial que é feito para produzir riqueza, mas que não tem nenhuma forma de controle que diminua o impacto ambiental dessa contaminação, né? A gente aí uma fumaça que é uma fumaça muito tóxica, né? E essa é uma empresa, né, chamada Cosipa, que hoje não existe mais, ela mesma não foi capaz de se sustentar, e fica no município Cubatão, que é um município que sofreu o impacto dessa industrialização muito perversa e sem nenhuma contenção, nenhuma reflexão sobre aquela comunidade, né? E que hoje está vivendo esse fato de que essas indústrias elas estão fechando, elas estão indo embora, elas não conseguem sobreviver e deixam um cenário de serra arrasada. Então, é um pouco essa reflexão que a gente trabalha, né? E essa reflexão ela passa por pensar um pouco a geografia, o local, o território. E, para isso, a gente tem uma inspiração muito grande no Milton Santos, né? Eu sintetizaria, né, Territórios Saudáveis e Sustentáveis, que é um nome relativamente formal, tem a ver com as políticas da Organização Mundial da Saúde, né? Mas isso eu acho que não é um empecilho para a gente fazer essa discussão. Mas, para mim, Territórios Saudáveis e Sustentáveis é juntar Milton Santos com Paulo Freire, né? Milton Santos é um cientista brasileiro assim, excepcional, e ele pensou a geografia de uma forma muito humana e muito voltada a identificar os problemas que as pessoas vivem nos locais em que elas habitam e fazer essa disputa de que é nesses locais que a gente tem que construir as soluções, porque a solução está onde a gente vive, onde a gente mora, né? Então, essa ideia dos territórios saudáveis e sustentáveis como espaços relacionais, né, como uma perspectiva de você construir uma vida que seja saudável, né, e que seja construída a partir de ações coletivas e que discute as políticas públicas, né, porque é fundamental que a gente pense em mudar ali onde a gente está, mas essa mudança ela tem que ser uma mudança que tenha possibilidade de expansão e possibilidade de mudar em volta, mudar o bairro, mudar a cidade, mudar o estado, mudar o país, mudar o mundo. Tem que querer, né, disputar que o mundo saia desta situação em que ela está, né? Pode passar, Pedro, por favor. Bom, então, esse movimento ele
ele tem algumas décadas, né? E tem a ver com esse processo que se inicia por volta dos anos 80, né, quando a Inglaterra e os Estados Unidos tiveram governos extremamente conservadores, mais conservadores do que eles costumavam ter, né? E trouxeram essa ideia do neoliberalismo. E esse neoliberalismo, ele era e ainda é, né? Embora hoje ele esteja muito desgastado, mas você, na década de 90, que começou a se falar que a gente tinha chegado no fim da história, né? Porque a partir desse domínio, né, do mundo, com esse modelo, né, de extrema concentração de riqueza e de grande exploração da força de trabalho, que é um conflito em si, né? Você não teria mais mudanças no mundo, né? Isso foi, evidentemente, não colou, né? Mas isso era baseado na ideia que tem essa frase assim, terrivelmente trágica da Margaret Thatcher, né, que completou 10 anos da morte dela na semana passada, né, que a sociedade não existe, né? Ela falou isso, sim, publicamente, né? Não existe esta coisa chamada sociedade. Existem os homens e as suas famílias, né? Não falou nem que existiam as famílias, existem os homens, né? Era uma mulher e as suas famílias. Quer dizer, a gente não teria coletividade, não teria uma sociedade de grupos sociais distintos que se mobilizam, produzem, vivem em conjunto, têm interesses conjuntos e tem um Estado que, de alguma maneira, é responsável por organizar essa sociedade, né? Então, se dizia o seguinte: olha, não precisa mais de Estado, o Estado é um negócio anacrônico, agora são as grandes corporações que resolvem as questões que as pessoas precisam e tal, né? E isso ocorre combinado e como um fator, né, acelerador dessas crises mundiais que a gente tem vivido e identifica desde os anos 70, 80, né? Nós tivemos o primeiro encontro mundial para discutir a questão do meio ambiente há 50 anos, né? Em 1972, há 51 anos. Então, e a partir daí isso vem crescendo, né? E a situação ambiental vem se agravando. Então, a gente pensa que o nosso processo de construção ele é local, ele é territorial, mas ele tem que pensar o mundo também, né? Num ciclo, na época, nos anos 70, 80, veio um lema que era pensar global, agir local, né? Então, você tinha que pensar o mundo como ele era, mas você tinha que agir no seu território. E a gente acha que tem que agregar isso à ideia de mudar global, né? Você tem que mudar o seu território, mas para pensar em mudar o mundo como um todo, porque é insuficiente você sozinho construir, né, uma comunidade, ela viver isolada e não se relacionar e ela ser capaz de resolver os seus problemas independente das outras comunidades, né? Então, eu acho que essa é a discussão que a gente insere nessa reflexão, né? É isso, tem o esgotamento desse modelo industrial, né, no Ocidente, porque você, na verdade, vê hoje a China como uma fábrica do mundo, as coisas são produzidas lá. Você tem bilhões de pessoas no mundo, 7 bilhões, né? Você precisa produzir coisas para que esses 7 milhões de pessoas vivam, convivam, né?
trabalhem, comam, enfim. Né? Então, isso foi um deslocamento estrutural, né? Isso também se viabilizou, porque nesse período a gente teve essa revolução tecnológica que, de alguma maneira, encurtou as distâncias e ampliou de forma extraordinária as possibilidades de comunicação, como a gente está vivendo aqui. Né? Há 40, 50 anos atrás, esse nosso encontro virtual ocorreria num filme de ficção científica. Um dia isso vai acontecer. Isso está acontecendo aqui, agora, neste momento, e isso tem um impacto muito importante, inclusive na forma de produção, inclusive, por exemplo, nessa circunstância, a gente ter a China produzindo e distribuindo, né, coisas para o mundo inteiro, né? Aqui nos meus negócios aqui de computador aparece assim, sistematicamente a AliExpress, né? Que eu nunca comprei nada, mas eu fico assim, acho que eu vou ver como é que é. É uma mudança muito grande, né? E apesar da gente ter essas várias revoluções, a gente não teve uma diminuição da iniquidade, ao contrário. Né? Esse processo ele foi capaz de produzir muita riqueza, mas também produziu muitas pessoas miseráveis. Né? E esse é um fenômeno que atinge a sociedade ocidental em particular, né? Mas, de alguma maneira, repercute no mundo inteiro. A gente está vendo agora essa disputa na França, porque eles já perderam coisas à beça daquele estado de bem-estar social que existia, e agora eu acho que deu um gatilho, assim, de que é um limite, né? Não chega, e você tem essas lutas, né? Que já havia ocorrido várias, mas essa que tem uma força extraordinária, né? Não sabemos, né, se vai ser vitoriosa, mas ela, eu acho, está dando uma chacoalhada, né? Porque eles querem mudar a idade de aposentadoria, né? Que a gente aqui já passou por isso várias vezes nessas reformas da Previdência. Né? Bom, então é isso. Pode passar, Pedro. Aí você tem um fenômeno perverso nessas mudanças, né, nesses deslocamentos industriais, e você tem formas muito contaminadoras que são distribuídas nos países que têm menos recursos. Né? E isso impacta no adoecimento dos trabalhadores e das populações que moram no entorno dessas Professor atividades. Daniel, 15 minutos. Pode passar. Esse adoecimento, né, ele tem dificuldade de ser reconhecido, primeiro porque são adoecimentos crônicos, né, que estão relacionados com a forma de viver, com o ambiente em que as pessoas vivem e com as formas que elas têm de sobreviver, né, os trabalhos a que elas se dedicam para sobreviver. E essas comunidades, elas têm, primeiro, uma estabilidade muito grande, uma mudança de emprego que é muito forte, né? E você tem muita dificuldade de identificar que tipo de exposição essas comunidades têm, que tipo de contaminação ocorre, que tipo de agravo vai acometer essa população, porque, como as doenças são crônicas, elas levam um tempo grande para se instalar. E você tem fenômenos como a migração, a desagregação social, né, trabalho e moradia precários, ambientes que são muito agressivos e muito pouco acompanhamento, muito pouco monitoramento. Né? E você tem sistemas
regulatórios dessas formas de viver que são ineficientes. Então, isso gera um quadro de adoecimento que vai variar com a comunidade e o que volta dessa comunidade, mas você tem padrões estabelecidos muito significativos. Pode passar, Pedro. Então, como que a gente vê essa ideia dos territórios saudáveis sustentáveis? Né? É a necessidade de você inverter essa equação e tornar esses territórios, em vez de lugares de adoecimento, lugares produtores de saúde, né? Porque é ali, naquela localidade, que você tem a base fundamental do processo de determinação social da saúde, né? E a ação do território é capaz de produzir efeitos que são transformadores. Pode passar. Então, os territórios eles têm essa capacidade de gerar transformação e de serem transformados, né? Isso impacta nos processos de desenvolvimento local, regional, global, e é uma dimensão fundamental para você conseguir identificar essas transformações e a relação dessas transformações com as práticas sociais. Tá? E aí a gente também entra numa disputa das políticas, né? Políticas sanitárias, políticas ambientais, né? E na discussão sobre o efeito dessa realidade no processo de determinação social da saúde e da doença. Vamos lá, Pedro. Para a gente pensar nos territórios saudáveis e sustentáveis em relação à saúde coletiva, a gente trabalha dois elementos. Um é a necessidade de produção de conhecimento, que implica também em você refletir sobre os processos de determinação que são teóricos e, eventualmente, abstratos. É importante você trabalhar essa conceituação, você entender, né, o que está acontecendo do ponto de vista teórico. E o outro elemento são as relações sociais. As relações sociais são o ponto crucial na construção de ações no território que tenham concretude, que se constituam enquanto um elemento consistente que impulsiona o movimento social para uma manutenção desse processo de transformações. Vamos lá, Pedro. Bom, você tem uma relação histórica e geográfica com esses espaços territoriais, eles são compostos também de relações sociais e ambientais. E eles fazem parte do cotidiano, da vida, né? Do trabalho das pessoas. Então, a gente pode conhecer isso, por exemplo, no curso passado, a gente trouxe a experiência das pescadoras da pesca artesanal, né, que tem uma vida muito sofrida, mas que tem uma mobilização, né, que constrói um movimento da pesca artesanal, embora você tenha comunidades que seriam comunidades isoladas, elas se articulam no país inteiro, né? E elas têm um mecanismo de troca das realidades que elas vivem, têm discussões sobre formas de superar, né, determinadas limitações, contingências que são agravantes do processo saúde e doença, né? E, enfim, e pensam numa transformação daquela realidade comunitária e da relação que existe com os poderes locais, muitas vezes também muito conflituosa, né? Então, esse processo tem a ver com o fato, né,
de que a produção da riqueza e a reprodução social, né, das famílias, né, da alimentação, né, dos filhos, da criação dos filhos, tal, todo esse processo que é uma necessidade, né, vital das sociedades, ela é territorializada, né? Ela acontece sempre num locus ali em que é possível intervir. E acho que agora temos um último. Então, aí é a ideia de que isso tem a ver, que eu acho que é uma ideia muito importante, com uma disputa em defesa dos direitos humanos, né? Essa é uma comunidade africana que vive de procurar coisas que possam ser reaproveitadas, recicladas nesses chamados lixões, né? Essa é uma realidade do país africano, mas ela é parte de um relatório do setor de direitos humanos das Nações Unidas e é, assim, encontrável, lamentavelmente, no nosso país, em inúmeras situações. Então, o que nós estamos discutindo também tem a ver, talvez até essencialmente, como um dos direitos fundamentais do homem, né, dos homens, que é o direito à vida, e uma vida decente e digna, né, com trabalho, com possibilidades de expansão, né, do seu universo, né, pessoal, familiar, cultural, né? E eu sempre passo esse slide para as minhas turmas, para os meus alunos, e sempre falo e sugiro que eles vejam um documentário feito pelo, se não me engano, Jorge Furtado, um cineasta gaúcho, chama Ilha das Flores, porque ele mostra isso, e mostra como é que, num país rico como o Brasil, né, e mesmo os países africanos também são países muito ricos, agora talvez esteja em processo de modificação, mas você produz esse nível de miséria incompatível com a vida, né? A vida que seja minimamente digna e decente. Então, é basicamente isso que eu trouxe aqui para a nossa conversa, porque eu acho que isso também vai aparecer, né, em muitas circunstâncias que vocês trarão, né? Então, a gente também está disponível para fazer esses debates. Tá? É isso. Muito obrigado. Obrigada, professor Danilo, professor Pedro, pelas falas enriquecedoras, né, nesse nosso primeiro encontro. Peço desculpa porque minha conexão está limitada, por isso eu desliguei minha câmera, mas depois vai se acertar. E a gente, nesse momento final, a gente sempre abre um momento de vocês, né, compartilharem e contribuírem também com esse encontro. Mas antes disso, a gente queria fazer um comunicado que, pensando, né, na participação de vocês, no protagonismo, e de como vocês poderiam também construir esse curso junto com a gente, eu, Felipe, professor Danilo, professor Pedro, pensamos em ter um momento inicial com vocês, que seria nos próximos encontros, né? Inicialmente, vocês fariam uma partilha para participar do curso, seja um poema, uma fala, uma música. Da maneira que vocês quiserem se expressar, vocês usam isso e esse momento. E aí a gente pede que quem tiver um interesse, manda um e-mail para a gente, o e-mail de comunicação que a gente está utilizando, dizendo que quer fazer essa partilha. E aí a gente organiza direitinho, certo? Pronto, agora vocês podem contribuírem, acrescentar nas falas, falar as expectativas sobre o curso, está aberto para vocês. Só para ter um controle,
Pronto, eu peço que vocês levantem a mão para que a gente possa dizer uma ordem. Lorinalda, pode falar. Fique à vontade. Olá, boa noite, Pedro. Minha gente, eu estou tão feliz de estar aqui com vocês, meus companheiros de pandemia. Que bom, né, que esse encontro está sendo possível, né? A gente usar essa ferramenta remoto. Eu ainda estou na universidade aqui, que agora eu estou no sertão de Pernambuco, né? A gente está na empreitada aqui da Educação Popular de Saúde. Tem vários orientantes, temos 5 aqui com a gente, lacafianos, fazendo curso, né? E divulgando, né, para o pessoal fazer, porque é muito, muito maravilhoso a atividade que vocês fazem com a Educação Popular de Saúde, né? Em todas essas frentes. E é muito necessária, principalmente nessa retomada e nesse governo, né? Espero não perder nenhum encontro para que a gente possa fazer as contribuições aqui do sertão, do Pajeú aqui em Serra Talhada, né, Pedro? E que a gente possa avançar aí no fortalecimento, né, seja no campo e na cidade, a Rede Aroeira de Saúde da Mulher, né, e a gente aqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco, da Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Estou aqui para aprender e contribuir. Gratidão, minha gente. Foi muito, muito excelente as falas, né? Como sempre. Lorinaldo, muito obrigado pela partilha. É muito bom ter você aqui também, ter o pessoal de Pernambuco. Tem muita gente de Pernambuco. E é sempre muito bom compartilhar com vocês. Agora, a próxima pessoa inscrita é a Jo Oliveira. Jo? Olá, boa noite. Tudo bem, Pedro? Oi, Danilo. Danilo eu ainda não conheço. Pedro já é compa. Eu quero dizer que é uma alegria imensa também estar aqui nesse grupo para mais uma vez falar sobre educação popular. Estava sedenta desse tema. Atualmente eu estou trabalhando aqui no Ministério da Saúde, na CEGEDS, Departamento de Gestão da Educação. E a gente vai voltar com força discutindo essa pauta. E é por isso que eu estou aqui, para aprender com vocês, para saber o que vocês estão produzindo nos territórios. E é isso. Muito obrigado, Jo. A próxima pessoa é o John Lennon. Boa noite a todos. Boa noite a todos, eu não sei se estão me ouvindo. Alguém pode me confirmar se estão me ouvindo? Tá dando para ouvir sim, muito bem. Olha, eu quero agradecer primeiramente por terem me aceitado no curso, né? E para mim, que sou discente da Faculdade de Geografia, é muito importante a gente ter esse diálogo com várias regiões do país. Eu sou John Lennon, sou graduando da Faculdade de Geografia na Universidade Federal do Pará, campus universitário do Tocantins, e para mim é fantástico ter esse conhecimento, ter a oportunidade de dialogar com pessoas de diferentes regiões do país, de diferentes estados, com diferentes sotaques, com diferentes pensamentos. Isso engrandece a nossa formação enquanto geógrafo e nos permite enxergar o mundo e dialogar com ideias que transpassam a nossa fronteira hoje, na nossa Amazônia. Muito importante o curso. Queria agradecer a todos os colegas e a coordenação do curso por nos disponibilizar essa oportunidade de dialogar em um momento da história em que precisamos estar cada dia atento às nossas ações, sobretudo nas mídias sociais. A gente que agradece o interesse de cada um e cada uma de vocês por participar do curso. E a ideia do curso ser online, principalmente, é para que a gente possa ter esse espaço de diálogo entre pessoas de diferentes contextos, diferentes localidades. A gente fica muito feliz em ter todos vocês aqui. Todos e todas. Agora, antes de passar a palavra para a próxima pessoa inscrita, eu queria avisar que o formulário de frequência está correndo no chat. Então, por favor,
Não esqueçam de preencher, porque a gente está computando a frequência através disso, tá? A próxima pessoa inscrita é a Maria das Dores. Maria das Dores Souza. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Estão ouvindo? Então, eu sou Maria das Dores, sou aqui, né, sou do Distrito Federal, né, e é um prazer, né, estar participando do curso com vocês. Sou professora alfabetizadora, né, do Ensino Fundamental 1, também já atuei na EJA, né, e assim, é um tema que me desperta muito interesse, né, na educação popular, de trabalhar com esse público, né. Também estou fazendo um curso parecido com esse, né, que é Direitos Humanos e Socioeducação, né, que também é um tema bem, né, bem amplo, e esse curso também vai me ajudar, né, vão casar os dois cursos. Então, assim, é um prazer estar conhecendo pessoas, né, de diversas partes do país e com ideias tão, né, tão amplas, e eu quero sempre estar aprendendo, e vai ser um prazer, né, conhecer todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Maria, pela fala. A gente fica muito feliz, de verdade. A próxima pessoa inscrita é o José Santos. José? José Leli? Boa noite a todos e todas, mais uma vez, né? Todas. Um prazer muito grande estar participando do terceiro curso de formação promovido pelo Estelar, né? E só parabenizar a organização pelo evento, né? Pela mobilização, pela quantidade de pessoas que se inscreveram, né? A gente vê que é bastante relevante a atividade. E eu sou mestrando no PPGE, né? No curso de mestrado em educação. O professor Pedro, meu orientador, Danilo também, parceiro do grupo de pesquisa do Estelar, e nos brindaram aí com uma participação muito boa, reflexiva, né, sobre um tema bastante relevante. O professor Pedro mais para o lado da educação, através da educação popular, trazendo, sempre quando a gente ouve, a gente pensa que sabe tudo de educação popular, mas a cada vez que a gente escuta alguém da área, pesquisador da área, da vivência da educação popular, a gente amplia cada vez mais o nosso conhecimento e descobre cada vez mais novos conceitos, novas finalidades, novas perspectivas da educação popular. E a gente percebeu que foi um diálogo bastante interessante, né, das duas propostas, do professor Danilo, falando sobre os territórios saudáveis e sustentáveis, que tem tudo a ver com a educação popular. De que forma, que elementos da educação popular a gente pode trazer para construir esses territórios saudáveis e sustentáveis, né? E tanto na fala de Pedro, do professor Pedro, e do Danilo, professor Danilo, a gente me fez lembrar de um documentário, que até inclusive o professor Danilo lembrou, né, que é A Ilha das Flores. Já assisti esse documentário, bastante interessante. E me fez lembrar também de outro documentário, que é sobre contando a história de como a comida muda o mundo. A produção de comida em todo o mundo é capaz de transformar, ela vai mudando o mundo. Mas esse documentário conta numa perspectiva de como justamente esse elemento que o professor Danilo citou, né, que é do neoliberalismo, né, essa dominância pelo território, através do território, para produzir comida, mas comida de uma forma que não é sustentável, de que forma ele vai tomando de conta do nosso cotidiano e vai nos seduzindo para consumir esses produtos que são produzidos muitas vezes com agrotóxicos, destruindo territórios tradicionais. E esse documentário ele conta as vivências de várias comunidades, inclusive do Brasil. Ele faz um comparativo entre todas as comunidades. Mas, ao mesmo tempo, ele conta um pouco sobre os processos de resistência que muitas comunidades, mesmo que invadidas por esse discurso, conseguem resistir e fazer frente a essa dominação. E a gente fica pensando muitas vezes de como é que a gente pode
trazer benefícios, contribuições da educação popular para fazer esse diálogo e conseguir realizar processos de resistência. Um dos principais das principais estratégias é justamente essa, através dessa mobilização dos movimentos sociais, com a academia, com os produtores de pesquisa, que vai, de certa forma, envolvendo pesquisadores, comunidades e movimentos sociais, e vai nos trazendo elementos e construindo pautas e estabelecendo desafios para a gente conseguir poder cumprir e realizar esse processo de resistência. E realizando, através desse diálogo da educação popular, promover também, o professor Danilo falou aí, que é muito importante, né? Que é essa construção desses territórios saudáveis e sustentáveis. Muito obrigado, Zaledi, pela contribuição. Você é da casa, a gente conhece, é do Estelar também, então a gente fica muito grato pela sua participação aqui. A próxima pessoa inscrita é a Liamara. Então, boa noite, gente. Boa noite. É uma alegria imensa estar aqui, né, e poder encontrar, conhecer vocês, assim, acho que é um espaço potente de troca que se estabelece a partir de hoje, né, ou que segue se estabelecendo. Então, quando eu vi a proposta do curso, eu pensei, vou me inscrever, mesmo sendo numa sexta-feira de noite, que é o dia que eu já estou para lá de Bagdá, como se diz. Mas, enfim, na verdade eu vim porque numa perspectiva de aprendizado e de troca mesmo, assim, né? A gente trabalha, eu estou numa região de fronteira, de tríplice fronteira aqui no sul do Rio Grande do Sul, e a gente trabalha aqui com educação popular, mas às vezes a gente se sente um pouco perdido, né? Mesmo nesse conjunto, enfim. Então, ouvir vocês, né? Acho que, e essas trocas também de cada lugar, né, ajuda a reafirmar e aumentar a nossa potência, tanto de agir quanto de reagir, né, porque tem muita coisa difícil, né, de violação dos direitos humanos, e às vezes a gente, fica se perguntando, né, tô no caminho, será que é desse jeito, né, e aí ouvir outras experiências, poder pensar junto também, com vocês, que eu acho que isso vai acontecer muito aqui, ajuda a gente nos nossos territórios, né? E aí eu concordo muito com os colegas, né, de que não é só local, é assim que a gente vai transformando as realidades do mundo, né? Então é isso, obrigada, e que bom que vocês estão fazendo essa oferta, disparando isso, né? Muita inspiração. Que seja bem legal para todo mundo, assim. Muito obrigado, Liamara. Muito bom ter você aqui. A próxima pessoa inscrita é Javier ou é Javier? Martínez. Javier. Desculpa aí. Então, companheiros, companheiras, eu sou Javier, sou da Argentina. Atualmente estou morando em São Cristóvão, Sergipe, estado de Sergipe. Faço parte do Barracão Cultural. Estamos juntos com o Sami, que é outro participante aqui do grupo, de Claudemir também, que está participando do grupo. E nada, só passando para agradecer a possibilidade de nós participar. Espero que seja para somar, para acrescentar conhecimentos, de muita partilha. Estou conseguindo ver que tem muita gente de muitos estados diferentes. Então, só isso, só agradecer e espero que seja muito proveitoso para todo mundo, viu? Seja muito bem-vindo, Xavier. Então, na verdade, Javier, né? Mas pode ser Xavier sem problema. Javier? Seja muito bem-vindo. Olha, uma presença internacional, minha gente. Obrigado. Agora, a próxima pessoa inscrita é Yara. Yara? Olá, boa noite a todos, todas, todes. Eu me chamo Yara Guedes, eu sou aqui do Rio Grande do Norte, moro na cidade de Parnamirim, e eu vi a oportunidade, né, de me inscrever no curso,
E apesar de eu estar cheia de tarefas, assim, é uma sexta, mas eu tô tão feliz, assim, estar participando aqui. E pela diversidade de pessoas que estão fazendo esse curso, eu me dei conta do quanto vai ser importante para o meu momento atual. Em algumas etapas, fases da minha vida, no passado, eu sempre me envolvi com algum tipo de trabalho com as comunidades. A minha primeira formação foi em psicologia, então a gente sempre trabalhou numa dinâmica de psicologia social, de estar se envolvendo com algum tipo de trabalho comunitário. Atualmente, eu sou advogada agora, eu fiz uma outra formação e acabei me tornando advogada. Então, assim, apesar de estar trabalhando em outras tarefas que não têm relação com atividades ligadas ao social, eu sinto a necessidade de algum tipo de atuação nessa área, assim, nesse caminho, porque é uma coisa que me realiza do ponto de vista pessoal. Então, participar desse curso aqui talvez abra uma perspectiva nova para mim de alguma atuação nesse sentido. Enquanto na segunda apresentação, eu acho que se tratou muito da questão dos direitos humanos, então é uma coisa que eu acho muito importante. Eu recentemente dei um curso de direito da mulher, né, direitos da mulher, para o IFRO, Instituto Federal lá de Rondônia, e para mim foi uma experiência muito gratificante, muito interessante. Poder estar trabalhando com mulheres, poder estar discutindo a questão dos direitos, então a gente fez toda uma contextualização histórica. Então, assim, eu só quero agradecer a oportunidade né, de vocês terem aceitado a minha inscrição no curso. Estou muito feliz, assim, estou achando muito legal, principalmente poder estar convivendo com pessoas do Brasil inteiro, que com certeza, assim, a gente vai agregar muita coisa uns nas vidas dos outros e das pessoas, né, nas comunidades nas quais a gente vem a atuar. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Yara, por toda a partilha. A próxima pessoa inscrita é a Josinete. Olá, pessoal, boa noite. Vocês me escutam bem? Escutamos sim. Então, eu sou pernambucana, mas eu resido aqui na região sudeste, em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Há tempo que eu estava querendo fazer esse curso e acho que as coisas acontecem no momento certo. Atualmente eu sou mestranda no programa do PGTA, que é de interdisciplinar tecnologia ambiental da Universidade Federal Fluminense, aqui em Volta Redonda. E as questões que os professores trouxeram, para mim, elas têm, embora o mestrado tenha acabado de iniciar, mas eu já percebo claramente, por ser um mestrado interdisciplinar, e, portanto, a minha pergunta para os professores é: como que vocês estão tentando ou construindo esse curso numa perspectiva interdisciplinar na universidade? Porque a gente sabe do desafio que é de você construir interdisciplinaridade nas instituições. Então, eu queria ouvir um pouco a partir dessa experiência de um curso que é tão rico em educação popular. Eu sou militante no movimento de economia solidária e a gente vem buscando trabalhar, a proposta da economia solidária é o tempo todo de educação popular, né? Então, eu gostaria de ouvir um pouco a experiência de vocês, ainda no primeiro encontro, de que maneira que vocês constroem a interdisciplinaridade, pensando a partir do curso onde cada um atua. Muito obrigada. Zinete, muito obrigado. A gente espera responder. Se o professor quiser dar uma palhinha logo agora. Falar um pouco. Eu acho que, assim, eu acho que é muito legal, assim, Josinete, o tema que você traz, muito necessário, junto com a interdisciplinaridade, também um tema que está cada vez mais em pauta, né, em vários espaços, é a interprofissionalidade. E eu acho que pode ser um dos temas transversais, que a cada momento nosso a gente vai resgatando e pensando, né? Como a gente já está chegando no nosso teto da nossa reunião, não vou me alongar muito, mas eu só vou talvez assim fazer uma reflexão
no sentido de que, na minha visão, primeiro, assim, para você construir numa perspectiva interdisciplinar, primeiro você tem que garantir que você construa com o outro e com a outra. Então, isso parece uma coisa óbvia, mas infelizmente ainda existem muitos processos que são muito individualistas ou então são restritos a grupos muito pequenos. Então, acho que a primeira coisa é a gente garantir uma construção que seja plural e a gente garantir que nas comunidades de trabalho, onde nós desenvolvamos os nossos processos, a gente possa ter uma diversidade de perspectivas, de formações. Claro que só a diversidade não garante, eu já vou chegar lá, mas a primeira coisa é você ter uma diversidade, né? Primeiro elemento é você ter essa diversidade de formações, de histórias, de culturas e várias outras diversidades que eu acho que são fundamentais e que a gente precisa cada vez mais ser muito firme nisso. Eu acho, por exemplo, que a interdisciplinaridade deve vir a interculturalidade. E aí a gente deve pensar, por exemplo, na diversidade não só de formações, mas na diversidade humana, né? Da gente ter mulheres, ter homens, da gente pensar na posição protagonista das mulheres, né? Em quantidade e qualidade nos espaços e empreendimentos que a gente desenvolva, da população negra, da população indígena, da população LGBTQIAP+, e da gente fazer questão e buscar a todo momento estar trazendo para a gente trabalhar junto as pessoas de grupos que historicamente, infelizmente, ainda continuam sendo muito excluídos, né? Então, assim, primeira coisa é essa, garantir essa diversidade. E aí a segunda é construir de uma forma dialógica. Porque também não adianta eu garantir uma diversidade na composição de uma equipe, de uma comunidade de trabalho, onde vamos desenvolver processos juntos, se eu não dialogo. Se eu trouxe só para fazer a foto. Olha a foto, olha que legal, que a gente está, né, com a diversidade, várias profissões diferentes, mas na hora H quem dá ordem sou eu, que sou o poderosão, entendeu? Um exemplo, né? Não, a gente precisa construir, tendo a diversidade como ponto de partida, aí a gente precisa construir de uma forma dialógica e de uma forma democrática na veia. E para mim democracia na veia é compreender que às vezes eu posso até ter um papel de uma liderança maior num determinado processo, mas se eu construir esse processo de uma forma democrática, a última palavra não vai ser minha e às vezes o caminho e o rumo que as coisas vão tomar naquele processo não vai ser o que eu pensei, vai ser o que o grupo pensou e talvez o que eu aprendi com o grupo e com as pessoas. Então, eu acho que é você tentando construir de uma forma dialógica, participativa, que, como eu falei lá no início, leva tempo, leva processo, mas são princípios que a gente não pode abrir mão. Então, tentar ser sintético, olha que eu nem fui tanto, porque eu sou prolixo, mas eu acho que é a diversidade na composição, de interculturalidade, interprofissionalidade e dialogicidade. E também, tá vendo? Eu estou esticando, mas eu vou terminar agora mesmo. E muito respeito às diferenças. Eu acho que também, às vezes, mesmo no nosso campo democrático e popular, às vezes a gente está tratando diferenças como se fosse... Olha, parece que não, viu, pessoal? Mas o ódio da extrema-direita, a odiosidade, às vezes se infiltra na gente, que às vezes a gente nem percebe. E aí, às vezes, a gente tem uma intolerância pela perspectiva diferente do outro, da outra. Às vezes, a outra pessoa tem uma perspectiva, uma ideia... a gente está com um dilema na nossa experiência. A gente quer ir para cá, o outro quer ir um pouquinho mais para cá. Aí às vezes parece que isso é uma inimizade. Assim, aí já se esgaçam relações, afetos, sentimentos. A gente está com muita dificuldade às vezes, entendeu? Porque também eu entendo, foram tantos anos, né, de opressão, de sofrimento, mas a gente precisa voltar para o prumo, voltar para o eixo e entender que entre nós, entre companheiros e companheiras, é bom e saudável que haja divergências, haja diferenças, e é importante que a gente trate essas divergências com discernimento, com respeito,
com tolerância e até com valorização, porque de repente eu vou escutar a divergência do outro, eu vou aprender com esse outro, com essa outra, e vou construir uma outra percepção minha. Ou às vezes, como eu sempre digo, se a divergência não se resolver, bacana, vamos para os procedimentos democráticos, sei lá, vamos para a votação, vamos para consenso, se não for consenso, o que é que vai ser, mas tudo numa base de um respeito e de uma convivência democrática, fraterna e solidária. É difícil porque a odiosidade está permeada e às vezes infiltra até a gente do campo democrático e popular, mas a gente precisa se permitir exercitar. Pronto, Felipe. Não me pergunte mais não, senão eu vou sair daqui de meia-noite. Muito obrigado, professor Pedro, pela disponibilidade. E antes de passar para a Marta Menezes, eu queria dizer que o formulário de frequências está no chat, por favor, preencham. Até agora a gente tem 76 pessoas que preencheram, o curso chegou a 80 pessoas, então quem não preencheu ainda, por favor, vá até lá. E também está correndo o link do grupo do WhatsApp, para quem quiser receber as informações do curso de forma mais rápida do que pelo e-mail, e mais prática, de certa forma. No mais, Marta Menezes, fique à vontade para falar. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou como preceptora do programa de residência aqui em Salvador, Bahia. E, professor Pedro, o senhor estava no abraço, o senhor apresentou. Eu falei com o senhor. Um trabalho riquíssimo e lindo que vocês produzem aí. Então, é um prazer revê-lo por aqui. Não sabia que o senhor estaria né, no curso, mas foi muito bom revê-lo. A residência que eu estou, ela vai fazer projetos estruturantes, né, para cada equipe, trazendo que cada equipe a gente possa focar não só na cura, mas na prevenção, fazendo eixos estruturantes. E eu me inscrevi no curso e vim saber essa semana que a equipe que eu estou, né, como referência, como preceptora, vai falar sobre educação popular em saúde. Então, casou muito com esse curso. Estou aprendendo muito, vou também, né, da medida possível que eu puder compartilhar com vocês sobre saúde. Eu acho que vai ser um curso muito proveitoso, eu acho que cada vez mais precisamos falar mais sobre isso. Então, prazer estar com vocês, parabéns pela iniciativa e estamos juntos. Eu falo em nome de todo mundo aqui que está organizando o curso, que é um prazer também estar com vocês e estar aqui partilhando essa noite com cada um e cada um. A gente também vai aprender muito com vocês, então a gente espera aprender muito no decorrer desse curso. No mais, eu acredito que a gente já está caminhando para o encerramento, então eu queria saber se o professor Pedro... para se inscrever, Olímpio. Olímpio? É. Então... É porque ele não estava conseguindo levantar a mão, acho. Pode falar, Olímpio. Então pode falar, Olímpio. Primeiro, boa noite a todos, a todos, todas presentes. É uma satisfação muito grande estar aqui junto com vocês. Eu sou aqui do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, né? Cidade bem ao extremo sul aqui, e uma satisfação muito grande em reencontrar alguns, né? O Pedro principalmente aí, o Pedro que a gente tem compartilhado no observatório, né? Tenho acompanhado seguidamente aí todas as edições do observatório, anterior à primeira edição de 21 também participei com vocês, né? Então, assim, estou aqui para mais uma troca de experiência. Eu sou conselheiro de saúde aqui na cidade do Rio Grande, né? A gente realizou agora uma conferência municipal de saúde, onde levamos algumas propostas também do Movimento Popular em Saúde para a conferência, né? Junto aqui com a Michele Menezes, com a Vera, né? Que já foi nossa secretária de saúde aqui no município. E a gente tem o nosso grupo do MOPS aqui, que é do Movimento Popular em Saúde,
a gente está sempre aí atuando, né, de uma forma bem participativa, então vai ser muito importante. Agradeço por terem me aceitado aqui mais uma vez no grupo, né, um velho aqui de 65 anos, né, para compartilhar um pouco das experiências do nosso território. Fiquei muito feliz aí com as falas, né, do Pedro, do professor Danilo. O professor Danilo fez eu lembrar algo um texto que eu li uma vez e serviu como base para mim, que era de um professor que ele queria escrever a sua tese e o filho estava próximo dele e não deixava ele escrever a tese, né? Sempre buscando a atenção do pai. E o filho, nesse espaço, ele pegou um papel, uma folha que ele tinha de uma revista, de um mapa, e cortou em vários pedaços essa revista, aquele mapa, né, e deu para o filho. Diz, agora ele vai ficar quieto, né, construindo esse mapa. Ele não vai conseguir construir tão rápido, né? E aí ele, em poucos minutos, a criança voltou, pai, está pronto. Né? Ele disse, como? Né? Ele não entendia geografia, e aí ele construiu através da figura que estava do outro lado, que era de um homem. Ele montou um homem e conseguiu montar um mapa, então, que estava do outro lado. Quando o professor Danilo falou sobre os territórios, né, sobre olhar para o nosso território para depois construirmos o total, me lembrou muito isso, né? E eu acho que isso tem muito a ver com todo o nosso trabalho de olhar para o nosso território, olhar para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Esse momento tão rico que nós estamos agora vivendo mais uma vez, né, podendo viver depois dessa repressão toda que sofremos durante todo esse período, a gente poder agora trocar experiências com várias regiões diferentes e poder com isso reconstruir, né, os nossos momentos mais esperançosos aí, né, como Paulo Freire fala no esperançar. Então, para mim é uma grata satisfação estar aqui. Nós estamos aí construindo duas conferências, uma conferência em direitos humanos aqui e preparando também uma conferência popular em saúde no Estado. Então, a gente está num trabalho bastante constante aqui. Então, vai ser enriquecedor estar junto com vocês. Agradeço e me desculpem eu ter me estendido um pouco. Um grande abraço e revelo. Muito obrigado, Olímpio. Sua fala foi muito enriquecedora. E a gente agradece pela sua participação e contribuição no curso. No mais, eu acredito que a gente esteja caminhando já para os momentos finais do curso, né, do primeiro dia. E aí eu queria saber se o professor Danilo, o professor Pedro ou a Andrea tem algo a acrescentar, que queira falar antes da gente estar encerrando. Ô Felipe, tem Josinete com a mão levantada, eu acho que tu não viu. Não, ela já falou, foi porque ela esqueceu de baixar. Ela esqueceu de baixar, então tá bom. Olha, eu queria só agradecer a possibilidade, a presença, a disponibilidade, né, de estar numa sexta-feira à noite até agora às 9 da noite, e tenho certeza que vai ser uma convivência muito boa, muito legal e muito produtiva. Então, boa noite para todos e todas e todos. Boa noite. Eu só lembrei de uma coisa, pessoal, semana que vem não vai ter curso, porque é feriado, tá? Próxima sexta é Tiradentes. Aí a gente se vê de novo daqui a 15 dias. Tá? Andréia, só uma coisa, Felipe. A Andréia quer dar um alôzinho. Vão embora ainda não, viu? Pera aí que tem um negócio ainda. A Andréia vai dar um alôzinho. Andréia? Ela tava com problema de conexão, não sei se conseguiu voltar. Então, a gente vai se despedir de vocês, né, Felipe? Tem mais algum informe? Acho que não, né? Diga. Tem só mais um. Eu vou pedir para que vocês liguem suas câmeras para a gente tirar uma foto. Por favor. Um print desse primeiro dia. Isso. Compartilha no grupo
depois. Deixar Compartilhe esse sim. painel bem bonito. Aí eu vou dizer só mais uma coisinha e dar um presente para vocês aqui no final. Eita, que painel bonito, gente. Coisa linda, ó. Maravilha. Lá vai, lá vai. Ó o X, ó o X. Pronto. Deixa eu ver se deu certo. Vou botar aqui. Acho que foi. Pessoal, só assim agradecer, né, mais uma vez a presença de todas e todos e todos. Continuamos, né, daqui a 15 dias a gente vai dando informes por e-mail, né, Felipe, pelo WhatsApp. E eu quero agradecer assim a presença de todo mundo, mas eu quero assim dar um abraço grande assim na Jo, na nossa companheira aqui, porque eu acho que é muito simbólico assim a gente ter alguém como ela. Acredito que tenhamos outras amigas e amigos aqui que também estejam no espaço de gestão, mas eu acho que é muito simbólico e muito bem-vindo, além de ser você, Jô, que é uma companheira já de longa data das nossas pautas na educação popular, mas mostrar assim que agora a gente está numa perspectiva de trabalhar junto, que a gente tem uma gestão do governo federal que não trabalha contra a gente, mas trabalha com a gente. Claro que vamos fazer essa parceria de uma forma crítica, propositiva, reflexiva, mas sabendo que a gente está caminhando na mesma direção. Então é muito bom assim que esse curso possa oportunizar também diálogos e construções muito positivas para a gente aí, para o nosso futuro. E agora um presentinho para vocês, para a gente fechar com ótimas energias aqui.